Aí galera do Ranking, beleza? Nessa discussão toda de reforma tributária que está começando a voltar aí para a mídia, vamos fazer esse vídeo com dados surpreendentes que vocês provavelmente ainda não viram e com alguns conceitos super legais que ajudam a gente a entender um pouco essa selva de impostos. Muito bem, o Brasil tem hoje uma carga tributária muito alta comparando com os países em desenvolvimento, nós cobramos mais imposto que a média, porém mais ou menos na média dos países desenvolvidos. O nosso principal problema, mais do que o tamanho da carga, é a complexidade e a injustiça do nosso sistema tributário. Em primeiro lugar, complexidade. Nós temos o código tributário mais insano do planeta. Nós temos uma quantidade de regras e burocracias e leis tão insana que as empresas gastam mais de 2.000 horas por empresa só para tentar entender por ano quanto tem que pagar de imposto. Isso dá 150 bilhões de reais em custo das áreas tributárias, dá 5 Bolsa Família, pessoal, para você ter uma ideia. Para cada R$1 que o Brasil gasta com Bolsa Família, as empresas gastam R$5 só para entender os impostos. Só para entender. Imagina se a gente tivesse um sistema simples em que as empresas não precisassem gastar esses R$5 e a gente pudesse triplicar o Bolsa Família, ainda sobrar dinheiro, só com esse caos, essa selva tributária. E essa selva é cobrada em mais de 60 tributos diferentes de várias naturezas. Então a gente vai explicar aqui um pouquinho quais são os 6 tipos, agrupamos em 6 tipos de imposto, para que você entenda um pouco qual que incide no quê e um pouco do efeito também do imposto. Porque assim, pessoal, cada tipo de imposto que você cobra, ele tem como efeito desestimular alguma coisa, né? Imposto, o governo chega lá, enfia uma arma na sua testa e fala assim, mano, paga, senão você vai em cana. E aí você paga, né? Por isso chama imposto, não é voluntário. Só que quando você vai aumentando a carga e cobrando uma certa atividade, você vai com o imposto desestimulando, você vai sugando essa atividade como se fosse tipo uma fogueira, assim que você tira o oxigênio, né? O imposto é tirar tipo o oxigênio, a fogueira vai apagando. Então por isso que os impostos eles têm que existir, senão ele não vai conseguir financiar o governo, se tem que ser mais ou menos é uma discussão, mas tem que existir e a gente tem que calibrar o jeito mais equilibrado de cobrar impostos para diminuir ao máximo o efeito colateral. Então fizemos aqui uma tabelinha bem fácil que mostra os 6 tipos de impostos e o que ele mais desestimula, quer dizer, aonde que ele dói mais, para a gente poder entender. O primeiro imposto no Brasil, o mais cobrado, é o imposto sobre consumo. Ele ataca principalmente o bolso dos pobres, porque os pobres são quem consome a maior parte da sua própria renda. Então, o Brasil hoje é um país que se fala muito regressivo, né? Ele cobra muito mais dos pobres do que dos ricos, por quê? Porque o nosso imposto sobre consumo é muito mais alto do que nos países desenvolvidos. A nossa alíquota em média é 48% e nos países desenvolvidos é 38%, ou seja, a gente é 10% a mais no imposto que machuca justamente os pobres. Continuando, um outro imposto que no Brasil também é muito mais alto é o imposto de renda pessoa jurídica, né? Quando você tem uma empresa e aí a empresa tem um lucro, a empresa ganha 1 milhão. O que a maior parte dos países faz? Cobra uma taxa de imposto mais moderada, tem muito lugar que não tem imposto jurídico, tem lugar que é 15%, que é 10%, que é 5%. Na média dos países ricos, inclusive aquele monte de país, né, França, Alemanha, que a gente sabe que tem uma carga alta, na média é 23%. Por que não é tão alto? Porque o país quer cobrar um valor menor das empresas para que sobre mais caixa para a empresa investir. A empresa vai lá comprar máquina, contratar pessoas, fazer o crescimento, isso é bom para o país. Ah, mas e se a empresa der o dinheiro todo para os patrões? Aí vai cair na pessoa física e aí sim os caras cobram, entendeu? Eles esperam para cair no bolso do patrão ou de quem é o acionista da empresa, para aí sim, nesse momento, cobrar. É um jeito mais inteligente de cobrar imposto. Então ele não vai cobrar quando está na empresa investindo e girando a economia, ele cobra a hora que a empresa tira o dinheiro. Já no Brasil, nós fazemos o contrário. Nós cobramos na empresa 34% de imposto na pessoa jurídica, que é, junto com Venezuela, Ilhas Vanuatu e mais uns 4, 5 países da África, esses aí, Brasil, Venezuela, Ilhas Vanuatu e os países da África, são a maior alíquota do planeta. Nós somos os que mais cobram. Aí a hora que a empresa vai distribuir para o dono, aí é isento, aí é zero. Não faz sentido nenhum, mas é o jeito que funciona aqui. Então esse é um imposto que deprime o investimento e o emprego. Outro imposto que deprime bastante o emprego, que é um imposto que nós também temos mais que os outros, é o imposto sobre folha de pagamento. Ah, vou pagar R$1.000 aí de salário. Imposto em cima do salário. É um imposto muito, muito perverso, por quê? À medida que você vai aumentando esse imposto e nós temos uma das maiores taxas do mundo, você vai gerando informalidade. As empresas, especialmente as menores, começam a falar, cara, não consigo pagar esse imposto. E aí tem a informalidade, e aí os colaboradores têm menos direitos, e você acaba prejudicando a economia, gerando desemprego. O Brasil cobra, em média, 27% de imposto sobre a folha, e a média dos países desenvolvidos, olha aí, ó, Japão, Europa, Coreia, né, países que têm um imposto, a média é 16%. Mais um exemplo de como nós estamos na contramão.
Aí, pessoal, vocês falam assim, poxa, mas o Brasil então cobra mais caro que a Europa em tudo, né, de imposto? Como é possível? Não, tem alguns tipos de impostos que a gente cobra menos. O imposto de renda pessoa física, né, quer dizer, uma vez que a pessoa recebeu o dinheiro, né, trabalhou, ganhou dividendo, ganhou lucros, aplicou, a pessoa física, quando junta todo o dinheiro que ela recebeu, ela paga no Brasil muito menos do que nos países desenvolvidos. Mas muito menos mesmo. Aqui a média é 17% e nos países desenvolvidos a média é 39%. Portanto, olha só que distorção que isso causa, porque quem que recebe mais renda? São os ricos, são as pessoas que têm os melhores salários, os melhores empregos. E justamente no Brasil, essas pessoas pagam pouco imposto, enquanto os pobres vão pagar muito imposto no consumo, vão pagar imposto na folha, né, que a empresa pagou e diminuiu o salário do cara. Então tem essa distorção. E por fim, um outro imposto que no Brasil é menor é o imposto patrimonial. Vamos diferenciar a renda do patrimônio, né? Renda é o seguinte, querido, quanto você ganhou esse ano? Ah, eu sou médico, eu ganhei 30 mil por mês, eu ganhei 500 mil. Essa é a sua renda, quanto você ganhou no ano. Patrimônio não é quanto você ganhou no ano, é quanto você tem. Ó, eu tenho uma fazenda, tenho um imóvel, tenho aplicação, tenho não sei o que, você tem 1 milhão. Ok, então vamos tributar esse 1 milhão. Mas peraí, eu não ganhei nada esse ano, tudo eu já tinha, não interessa. O imposto sobre renda cobra daquilo que você ganhou esse ano. O imposto sobre patrimônio cobra daquilo que você possui, de tudo que você tem. Mesmo que o cara está perdendo dinheiro, vai cobrar assim mesmo. E mesmo assim, no patrimonial, o Brasil está deslocado da média dos outros países, porque aqui a gente cobra 4% em média e lá fora 7%. E uma curiosidade só, dos impostos patrimoniais, um que é bastante interessante, né, porque o imposto patrimonial, assim como eu falei, todo imposto desestimula alguma coisa, não existe almoço grátis. O imposto patrimonial, ele desestimula as pessoas manterem o dinheiro no país, né? Se tiver muito alto, o cara fala, não vou deixar aqui para ser igual vaca leiteira, ficarem aqui ordenando meu patrimônio, então o cara tira o dinheiro do país. Agora, existe um imposto patrimonial que é menos nocivo, que é o imposto sobre o quê? Sobre herança, é patrimonial. Por quê? Você cobrar do patrimônio do cara todo ano, você está estimulando ele a sair, mas você cobrar uma vez uma alíquota grande depois que morreu, você não tem esse efeito de desestímulo. Por isso que os países desenvolvidos cobram impostos sobre herança muito maiores que o Brasil. E por fim tem essa sexta categoria, que é uma jabuticaba praticamente, que o Brasil está agora em discussão voltar, que é o imposto sobre movimentação financeira, tipo uma CPMF. Né? Tá agora na briga lá se vai voltar ou não vai voltar. Mas é um imposto muito estranho, tipo uma jabuticaba mesmo, porque poucos países têm, os poucos maiorzinhos que implantaram pularam fora, como Índia e Austrália, por exemplo, e ele é muito nocivo, porque ele mexe nas transações financeiras, né? Todas as engrenagens da economia, como você começa a jogar um pouquinho de areia e emperrar aí os mecanismos, ninguém sabe direito o custo que isso tem. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.